Bom, o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza por 2 mandatos. Dr. Roberto, muito obrigado pela sua vinda ao estúdio aqui da TV da Transparência, e eu pergunto logo ao senhor, o senhor fez um comentário agora recentemente com o título de 2 pesos e 2 medidas, né, falando sobre a falta de política salarial para os servidores do estado do Ceará. O governo do estado tinha prometido que anunciaria o índice de majoração salarial do pessoal, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, no dia 2 de abril. Tinha marcado até 1 hora para fazer esse anúncio, 2 de abril, 9 horas da manhã. E, estranhamente, quem fez esse comunicado à sociedade, lá no plenário da Assembleia, foi o deputado Renato Roseno, que é do PSOL. Mas, muito bem, a mensagem já chegou à Assembleia, foi lida nesta manhã de quarta-feira, e o governo anuncia uma majoração de 5,62%. Um ponto percentual a mais do que a inflação do ano anterior. Que observação o senhor faz dessa providência do governo, embora não conheçamos ainda o teor da mensagem, porque a mensagem chegou e foi imediatamente lida no plenário. Sequer o governo diz se ela será retroativa, se esse percentual será retroativo ou não, e se será de uma só vez ou parcelado, como foi no ano passado. Nós vamos ver se conseguimos essas informações no curso da nossa entrevista para a gente falar mais sobre ela. Com a palavra o senhor. Edson, primeiro, muito obrigado pelo convite, parabenizá-lo por essa iniciativa que faz bem à democracia, que é uma iniciativa que amplia as oportunidades do debate de opinião, do debate de conteúdo. O estado do Ceará está precisando disso, né, de espaço em que as mais diferentes correntes de pensamento do estado possam estabelecer o seu ponto de vista sobre as questões que dizem respeito ao dia a dia dos cearenses. De fato, eu fiz um comentário num espaço de opinião que eu criei, aproveito para divulgar, que é o Radar do Ceará, exatamente comparando o comportamento do PT e dos correligionários ligados ao PT quando são oposição e quando são governo, né? É bom lembrar que na Prefeitura de Fortaleza, o prefeito Sarto já não só aprovou a lei e fez valer o aumento dos professores, o piso salarial dos professores, garantiu o piso salarial, inclusive retroativo ao começo do ano, como já se reuniu ele pessoalmente com a mesa permanente de negociação e apresentou a proposta de reposição inflacionária. E o que eu comparei é que, a despeito do PT ter iniciado o ano cobrando do prefeito de Fortaleza o cumprimento da data base, o pagamento retroativo do salário, o pagamento do piso, o que a gente tem visto é um silêncio complacente, meio conivente, paciente, porque o governador é um companheiro aliado. E eu estava estabelecendo exatamente essa comparação de comportamento, né, dos parlamentares que compõem a base do governo e dos partidos, que não só do PT, mas que orbitam em torno do PT. Sabem cobrar com dureza democrática, diga-se de passagem, mas passam a mão e alisam, né, com maior capacidade de perdão quando o governo é do mesmo partido. É bom que se diga que até o prazo de hoje, essa é uma informação nova, e o meu artigo foi exatamente em tom de cobrança, para que o governo pudesse agir, porque já se vão agora, já estamos na segunda quinzena de março, e o que cabe até agora é um absoluto silêncio, né, do governo do estado em relação a essa política. O que a gente fez foi exatamente uma cobrança para que o governo pudesse se manifestar em relação ao piso dos professores e em relação ao aumento dos servidores. E, Edson, eu adicionei lá uma dose e adiciono aqui também, de preocupação, né? Não é natural que o governo chegue agora em março, o governo que tem pelo menos um histórico de compromisso com a luta dos servidores, sem se manifestar. Eu levanto 2 suposições que na minha cabeça são até complementares. Uma é a situação financeira do governo. O governo hoje terminou o ano passado
em déficit orçamentário, com o índice de liquidez que é o 13º do Brasil. O Ceará já foi o estado com maior nível de liquidez e a capacidade de pagar as contas em dia do Brasil. O estado reduziu sua capacidade de investimento. A gente é hoje, Edson, o 18º estado mais endividado do Brasil. Dívida entendida por dívida em relação à receita corrente, a receita do estado. Então a situação financeira do estado, que já foi de exemplo do Brasil, está em deterioração. Talvez essa seja uma das razões para o governo estar patinando em relação à política de servidor. Mas há uma outra, uma preocupação, essa mais grave. O governo começou o ano, é bom que se diga que ano passado não deu a reposição inflacionária, deu um aumento dividido, né? Mas mesmo não dando o aumento do servidor integralmente repondo a inflação, o governo do estado sinalizou com um aumento de pessoal de outra natureza. Criou 17 secretarias, vários com novos cargos comissionados caros, para abrigar aliado político, para fazer cooptação política. E o segundo, os gastos com terceirização de mão de obra aumentaram em 123%. E ninguém viu esse aumento de gasto de mão de obra representar na ponta o aumento de serviço de saúde, aumento de serviço de educação, melhoria do serviço de segurança. Certamente que boa parte desse gasto foi também para abrigar a companheirada e poder garantir aí que a política de cooptação tenha mais valor do que uma política efetiva de valorização do servidor e de mérito na gestão pública. Doutor Roberto, eu também quero puxar um pouco da brasa para a minha sardinha, né? Eu fiz um comentário no final da semana passada, dizendo que o calendário eleitoral diz que os servidores só poderão ter aumento no ano eleitoral, aumento, né, salarial, até o dia 8 de abril. Então, meu comentário foi exatamente dizendo, olha, se o governo vai anunciar esse aumento Perfeito. no dia 2 de abril, não há tempo normal para os deputados discutirem, né? Se bem que não discutem mesmo, coisa nenhuma, mas para os próprios servidores se manifestarem, né? Tinha que ser votado até o dia 8 de abril. O governo, então, parece que ouviu, a assessoria dele parece que foi ler o calendário eleitoral, foi ler a legislação eleitoral para o pleito deste ano e viu que o dia 2 de abril, se ele anunciasse, ficava muito difícil de a Assembleia aprovar até o dia 8, porque ele está oferecendo aí 5,62%, é praticamente um ponto percentual, a mais do que a inflação do ano passado. Mas o senhor já fez referência aí à situação, à dificuldade do financeiro do Estado do Ceará. O Estado, o senhor já disse, o ano passado ele teve um déficit orçamentário, e um déficit orçamentário expressivo. Não se tem notícia de aumento de arrecadação. O Estado comportará, dá esses 5,62%, ou já estamos antevendo um outro déficit orçamentário? Outro dia eu li um artigo bem interessante de um economista. Eu sou um leigo, curioso, estudioso, trato de dar minhas informações baseadas em dados, em números, como você tem feito de forma muito cuidadosa e informativa ao longo desse último ano, aliás, da sua história, mais especificamente de cobranças em relação a esse último ano. Eu li outro dia uma matéria do economista Marcos Holanda, demonstrando que ele até chamava de luz amarela piscando, porque ele fazia uma comparação. Não é que a situação fiscal atual já esteja em estado de desgraça, né? Ela está em estado de deterioração. Todos os indicadores fiscais do estado do Ceará estão em piora. E nós temos uma curva, tudo aquilo que é gasto permanente, que é aquilo que é difícil economizar, ou que não há margem, inclusive constitucional, para fazê-lo, eles têm crescido numa curva muito mais veloz do que a curva de receita, que muitas vezes já teve momentos até de queda no estado do Ceará. O que mexe com receita, fundamentalmente, é o calor da economia.
Se a economia cresce, se você não aumenta imposto, o governo aumentou o ICMS, mas quando você não aumenta imposto, o que é que faz aumentar a receita? É a economia crescer. A economia crescendo, o Estado aumenta a sua arrecadação. Não é o caso do Ceará. O registro da atividade econômica do Banco Central do ano passado identifica que enquanto o Brasil cresceu 3%, o estado do Ceará cresceu 1,17%. Era sempre o inverso, né? Nos últimos 10 anos... O estado do Ceará tinha um nível de crescimento maior do que o do Brasil. Então, assim, de fato, é sempre um fator a ser levantado e pesado nesses momentos de decisão. Agora, é bom também ver nessa lei, Edson, e certamente a gente vai ter a informação ao longo do dia de hoje e de amanhã, se esse 1% a mais é retroativo a janeiro ou é só a partir de abril. Porque se for, vai ser 6 por meia dúzia. Porque se ele não dá esse 5,62 a partir de janeiro, dos 3 meses anteriores, e passa a dar só a partir de abril, né, então a rigor vai dar mais ou menos o valor da própria inflação, até um pouco menos, porque janeiro a março não teve aumento. Então é importante só a gente ter essa informação para saber se é um aumento real, de fato, ou se é um aumento acima da inflação só a partir efetivamente do mês de abril, mês vigente de abril. Ano passado já foi assim, já foi como os sindicatos chamaram, né? Um papel, né? Dividir o aumento em mais de uma vez, né? Então não foi efetivamente a reposição inflacionária do ano. Doutor Roberto, só fez menção ao artigo do economista Marcos Holanda, ex-presidente do Banco do Nordeste. Não há o que se discutir, ele é exatamente um homem que conhece as profundezas dessa área econômica, né? Mas o próprio governo do Estado, aliás, depois do artigo dele, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Maia Júnior, que foi secretário de Planejamento do Estado nos últimos anos do governo Camilo, né? E ele falou exatamente no artigo que o Marcos Holanda apresentava um déficit de 100 e poucos milhões de reais. Eu digo, olha, ele tem autoridade para dizer, né? Mas, Maia Júnior, eu estou aqui com a cópia do Diário Oficial do dia 30 de dezembro, quando o governo publicou o 6º bimestre do ano passado, das receitas e despesas do ano passado, e o governo dizia lá, eu até mostrei, entreguei a cópia para ele, na página 72 dessa edição do Diário, dizia que o déficit do governo foi de 5 bilhões e pouco. O Maia ficou surpreendido. Eu também fiquei surpreendido no dia que vi essa edição do Diário Oficial e fiquei precavido com relação a essa questão. Poxa, não pode ser esse é um déficit muito elevado para um Estado que estava equilibrado, né? Quer dizer, o governador Elmano não quebrou o Estado em um ano. Ele já pegou o Estado quebrado, sendo realidade esses números. Eu fui ao secretário da Fazenda. Ele não estava no gabinete, estava numa reunião na CAGES. A secretária dele, muito gentilmente, comunicou que eu estava lá querendo falar com ele e ele pediu que o substituto dele me atendesse. Me atendeu e confirmou. Não, é isso mesmo. O déficit foi de 5 bilhões de reais. Bom, não podia mais ter dúvida alguma, né? Mas achei um déficit muito elevado. Acompanhando as edições do Diário Oficial, que eu gosto de ler o Diário Oficial, talvez leia mais do que os próprios jornais impressos, diariamente nós temos informações de reconhecimento de dívida. O Estado, o município, a União tem que reconhecer a dívida do ano anterior para poder realmente pagar. E, de fato, é muito dinheiro. Esse dado, quando você falou, existem dois dados distintos. Existe o déficit da contabilidade, né, aquilo que foi efetivamente pago, né, e aquilo que ficou como despesa não paga, como dívida reconhecida. Né? Restos a pagar, não é? E há aquilo que você falou, que são os empenhos feitos e não pagos, e dívidas reconhecidas ao longo do próximo ano. Então, nós vamos ter a exata e verdadeira dimensão
dessa sua preocupação e dessa denúncia que você apresentou, desse dado que você apresentou, ao longo da execução orçamentária desse ano. Quanto mais restos a pagar forem reconhecidos do ano passado e de anos anteriores, são despesas que não são desse ano, é bom que se diga, são despesas que estão sendo de anos anteriores, que estão tendo que ser pagas com receitas que estão entrando esse ano. Então é como se você estivesse tirando dinheiro desse ano para algo que está orçado e planejado, para estar pagando despesas de anos anteriores. Os sinais, Edson, em todas as dimensões que você olha, os indicadores fiscais em que os órgãos de avaliação de finanças públicas olham o Estado do Ceará, há uma clara piora da situação financeira do Estado em todas as dimensões. Nível de investimento, nível de endividamento por receita corrente líquida, nível de liquidez, em qualquer dimensão o Estado do Ceará vive uma situação financeira a esse tempo muito pior do que viveu em anos anteriores. E esse é um papo, sabe, Edson, que às vezes não é tão popular, ele não chega lá na ponta, ele não é tão compreendido, ele fica muito árido, é um papo de economês, e as pessoas não entendem bem o que isso quer dizer. O que isso quer dizer só quando sofrerem as consequências. Exatamente. O que isso quer dizer é que o Estado do Ceará, que lá atrás organizou as contas públicas, conseguiu pagar o servidor em dia, conseguiu começar e terminar obras públicas de médio e grande porte, conseguiu ampliar serviços de educação, saúde no interior, é um Estado que está tendo dificuldades agora de honrar suas próprias contas. E que isso, na verdade, representa falta de dinheiro para melhorar a segurança. Há hospitais, é razoável, Edson, que tem 2 hospitais inaugurados há alguns anos que funcionam pela metade. É razoável que o Estado do Ceará esteja atrasando cooperativa de profissionais de saúde, que o Estado do Ceará não tenha aberto serviços novos de tratamento de alta complexidade no interior do Estado do Ceará. Quando a gente fala que o Estado está em desequilíbrio financeiro, desequilíbrio fiscal, isso representa menos política social na ponta. Muitas vezes redução de política social ou redução da qualidade dessas ações para a população. Por isso que esse é um tema árido, distante, mas fundamental, porque senão se vive um governo de discurso, de retórica, de intenções, de cartas e protocolos de intenções para o futuro, mas que nada se concretiza porque falta o básico, a capacidade financeira do governo pagar e honrar e manter, começar e manter os serviços que lança. Doutor Roberto, o senhor fez referência aí à terceirização, né? Aliás, hoje, nesta quarta-feira, 20 de março, no nosso primeiro bloco de notícias do dia, eu tratei aqui de contratos feitos pela Casa Civil e pela CAGES. A Casa Civil do Estado contratou a empresa Servinac Facilities Service para que a empresa atendesse às necessidades da Secretaria nas áreas de asseio e conservação, motorista e informática. Eu achei estranho misturar o pessoal da informática com o pessoal do asseio e conservação. Um contrato da bagatela de 13 milhões de reais, o que corresponde a mais de R$1 milhão mês. O contrato, eu até chamei a atenção do Tribunal de Contas do Estado, que deve estar mais atento a essas publicações, porque não diz quantas pessoas são contratadas. Se essas pessoas vão ganhar R$3 mil, R$4 mil por mês, ou 1.500, ou 10 mil, ou 15 mil reais. Né? É evidente que são pessoas que recebem salários variados, né? Mas ninguém sabe quantas. E aí eu disse, e repito, que são desses contratos onde tem um empreguismo, né? Onde Exatamente. O amigo do governo chega e diz, rapaz, emprega fulano de tal, e ele deve ganhar R$5 mil, ele deve ganhar R$8 mil, né? A empresa contratada vai contratar aquela pessoa pelo valor que o contratante indicou, né?
E outros contratos, por exemplo, esses eu considero, e até disse, cabeludos da CAGES, os contratos da CAGES são contratos cabeludos. Aqui ele tem 2 contratos de 7 milhões de reais com 2 empresas, a Servis Segurança e a Servinac Segurança. A Servinac está em todos os pontos do estado. Esses 2 contratos foram 7 bilhões de reais por ano. E repetir a coisa, desses contratos aqui, o político bota lá o cabo eleitoral dele, o filho do cabo eleitoral, né, o afilhado dele. Então, como se fiscalizar essa prestação de serviço no Estado? No Estado, no município, no poder público, enfim. Quando eu falo que o Estado do Ceará está vivendo um retrocesso de diversas naturezas, um deles é a situação financeira do governo do Estado. Uma outra é a economia do Ceará, que vai mal das pernas, a indústria é a pior do Brasil, foi a que menos cresceu no Brasil no passado. A gente está com uma atividade econômica a metade da do Brasil, uma pobreza rural aumentando. Mas isso aí não é consequência da administração. Eu estou falando de um ciclo de retrocessos, que não é diretamente, mas tem uma relação com a administração e eu vou chegar lá. E um terceiro é na dimensão política. A política é quem determina o modelo de administração pública. É a política que estabelece limites, formas. A administração pública é um meio para o Estado se desenvolver. É um meio para a gente melhorar a educação e a saúde. E é a política que define essa regra. É bom dizer que o Estado do Ceará enfrentou, na geração de 86, 90 ali, né, representou um corte exatamente nessa cultura. Na cultura do empreguismo, do personalismo na administração pública, das indicações de natureza política, na falta de mérito, na falta de valorização das carreiras, exatamente para poder fortalecer uma política de cooptação e de silêncio, de abafamento das críticas, às custas da precarização da economia e dos indicadores sociais do Estado do Ceará. A ruptura dos governos do Tasso, Ciro, aquela geração toda de pessoas ali que foram importantes, representou uma ruptura da política na administração pública. Isso não aconteceu da noite para o dia, foram anos de enfrentamento, de crítica, e a coragem e a clareza da necessidade de fazer aquilo fez com que o Estado do Ceará se organizasse. Pois bem, agora, repetindo, o Estado do Ceará está mal das pernas internamente, a economia do Estado do Ceará vai pior do que a média do Brasil. Isso tem a ver com o papel da gestão, do estímulo ao desenvolvimento, e agora retrocede no que é mais perverso, que é na cultura da administração pública, na prática da cooptação, do empreguismo na gestão pública. Eu vou lhe dar um exemplo bem objetivo. A gente já há alguns anos, isso acontece em Fortaleza hoje, eu comecei a fazer isso, o Sarto mantém isso, todos os diretores de escola e todos os diretores de unidade de saúde não são indicados mais por cabo eleitoral, ou por gente do meu partido ou do partido do Sarto, tirar quem é contra e botar quem é nosso amigo lá dentro. A gente blindou, há um processo de seleção pública, de mérito nessas funções. E aí existe prova, existe entrevista, exatamente para que a gente tenha a autoridade de cobrar o resultado do povo. O cara não está bem, está ruim, pode ser meu amigo ou meu inimigo. Se for adversário político, se está lá entregando, é o que me interessa. E se está mal, pode ser meu amigo, meu eleitor, tem que sair dali. Aquilo não é espaço para concessão, é espaço para prestação de serviço para o povo. Pois bem, agora no estado do Ceará, Edson, alguns diretores das grandes unidades hospitalares, não é de unidade pequena, foram indicados por critérios políticos de composição. Nada contra pessoalmente, mas o diretor do Hospital Regional do Cariri, que é o primeiro importante da região distante de Fortaleza, de maior porte, é de natureza de uma indicação política, de uma composição política de interesse do município do Juazeiro. É o vice-prefeito de Juazeiro do Norte. Isso que é brigado com o prefeito. Que é brigado com o prefeito. Isso há muitos anos não acontecia no Ceará. Eu estou dando um de muitos outros exemplos que eu podia dar aqui, de como essa coisa do compadrio, né, das relações pessoais e partidárias, que parecem
inocentes, sem muito problema, o cara é médico, o cara e tal, mas isso vai corroendo o critério do mérito, do valor. Você não acha que isso mexe com a quantidade de outros profissionais que não têm partido e que estão dando o seu suor, que um dia sonharam em ser diretor por valor próprio? Você acha que isso não desanima, né, esse universo de servidores públicos que imaginavam e sonhavam que a sua decência, o seu trabalho poderia um dia guindá-lo a ser diretor da unidade para fazer história? Então esse tipo de cultura corrói, destrói. Por isso que eu digo que a gente está num processo, não só numa espiral de piora no estado do Ceará em várias dimensões, mas com um processo também de corrosão e de retrocesso na prática política. Eu sou político, eu acho que as alianças, né, são fundamentais, a governabilidade é fundamental. Eu fui governante 8 anos, mas há limites entre a governabilidade, entre a capacidade de você construir harmonia nas relações com o legislativo e um ambiente de governabilidade e a falta de regra, de limite, a ponto desse tipo de permissividade começar a atrapalhar e começar a destruir ou baixar a qualidade do serviço para a população. E quando a gente vai perceber, é só quando é tarde, é só quando o povo já está gritando, já está reclamando, é quando tem uma crise que vira uma crise em escala e de grande indignação da população. Doutor Roberto, o senhor falou aí do critério de escolha dos diretores das escolas municipais no período em que o senhor foi prefeito de Fortaleza durante 8 anos. Por que até hoje a escola pública não inspira confiança à maioria da sociedade para colocar os seus filhos lá? A gente, se nós andarmos na periferia, o senhor sabe muito bem disso, e anda muito mais do que qualquer outra pessoa, né, como político, né, a gente vê em bairros distantes do centro da cidade, pobres, escolas particulares, pequenas escolas particulares, né, com até transporte escolar na porta para trazer e levar a criança lá. Quer dizer, pode até ser que nessa área aí as pessoas façam um esforço a mais de botar os seus filhos numa escola particular, mesmo sendo particular pequenininha, para se diferenciar dos demais moradores do bairro. Mas a maioria da população, a grande maioria, não acredita na escola pública. Por que não se muda essa sensibilidade, essa ideia das pessoas? Edson, em relação ao mundo, essa é uma dívida do Brasil ainda, inegavelmente, né? Se você for em países das mais diferentes naturezas de modelo de governo, mais liberais, menos liberais, vai nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma tendência histórica de governos mais liberais na economia, né? A classe média alta e a classe média frequenta em grande parte as escolas públicas, uma demonstração da qualidade, né, alta qualidade das escolas públicas. Você vai em governos mais social-democratas, a Suécia, né, países nórdicos, aí nem se fala. Aí que as escolas públicas cumprem um papel ainda mais influente na construção das sociedades. Mas, dito isso, acho que as coisas estão melhorando no Brasil dos 30, 40 anos para cá. Eu fui testemunha como prefeito, posso falar disso, né, de uma reunião com o sindicato das escolas particulares de pequeno porte, creches, escolas de ensino fundamental, da periferia, dos bairros da comunidade que estavam fechando em virtude de duas coisas. Em primeiro, da abertura de escolas, porque um problema anterior era a falta de vagas. Então, da vaga, mas também pela abertura do tempo integral, da oportunidade de uma escola gratuita, pública, com 5 refeições no caso da creche, com 3 refeições no dia no caso do ensino fundamental, com a qualidade que ainda certamente não é a ideal, mas com a qualidade ascendente. Então há um processo de mudança, mas nós estamos muito distantes ainda desse cenário que você nos cobra de um dia a classe média brasileira fazer uma opção de poder matricular o seu filho na escola. Esse é o caminho que a gente sonha, que a gente imagina, até porque a gente fala muito de futuro, né? Há um debate muito teórico sobre desigualdades, sobre oportunidades, né? E estruturalmente a gente terá grande dificuldade em fazer isso se não houver, de fato, uma equiparação, né, da qualidade do que as escolas públicas de ensino fundamental e médio ofertam
com o que a média das escolas privadas ofertam. Então, ainda é um longo caminho, como se disse, a ser percorrido. O governo do Estado, o governo do Ceará, o governo municipal de Fortaleza, sobretudo, ressalta a melhoria na qualidade do ensino. O senhor pode acreditar um pouco dessa melhoria a esse critério de escolha de diretores? Não tenha dúvida. Eu acho que é um processo no Ceará em andamento, há ciclos importantes. Lá atrás teve um esforço dos governos do Tarcísio e do Ciro de formar os professores leigos. Isso foi algo fundamental. A gente tinha um grande universo de professores que eram professores por vocação, sem uma formação em nível superior ou específica para ensinar em matemática, nem formação em pedagogia muitas vezes, muito menos para ensinar matemática. Então houve uma força-tarefa de formar em escala professores no estado do Ceará para garantir a qualidade desse conteúdo ao aluno. Isso foi uma coisa importante. E já migrou para a eleição, a época de diretor, que já foi um avanço em relação à indicação política, né? Depois isso foi migrando já com o ex-governador Cid, um processo que foi importante de avaliação dos alunos, coisa que começou em Sobral, com um grupo lá de fato que começou a pensar, veio para o governo do estado, de avaliação dos alunos e de avaliação dos gestores e seleção dos gestores por mérito, né? E essas fórmulas foram se aprendendo, se aprimorando. Em Fortaleza. Nós pegamos, né, modelos e exemplos de sucesso do Ceará, da história do Ceará, mas de outros lugares também do Brasil. Implantamos aqui, isso tem continuidade. Para você ter uma ideia, Edson, hoje nós temos a maior cobertura de tempo integral de todas as capitais do Brasil. Há 10, 11 anos atrás não tinha nenhuma escola de tempo integral em Fortaleza. Já somos a capital com maior cobertura de tempo integral. Os indicadores de aprendizagem são crescentes. Há um modelo, e um dos elementos desse modelo é certamente o mérito, a seleção do gestor com a independência, né, dele estar servindo ao político A, B ou C. Eu sou muito cuidadoso, Edson, em apresentar denúncias ou críticas que eu não tenha uma prova devida mas a gente pode, né, a partir de denúncias e reclamações recebidas, compartilhar preocupações. Eu tenho ouvido que no estado do Ceará, desde o último ano, desde o ano passado, começaram a acontecer ingerências políticas duras, assim, envolvidas no processo de seleção hoje dos diretores das CREDs, que são as regionais da educação, processo hoje de luta política interna para indicar diretor de CRED e também gestores da educação. Isso é o fim da picada. Eu eventualmente já falei sobre isso, né, mas é muito importante que o governo possa garantir que o processo de mérito, de isenção da política, de afastamento dos partidos e das ideologias, né, possa efetivamente ser a qualidade do gestor, o compromisso dele com a formação e aprendizagem, possa ser o principal motor para a seleção dos mesmos e mesmas para o processo de gestão da educação do estado do Ceará. Doutor Roberto, o administrador primeiro, o prefeito, o governador, o presidente, não é o responsável maior por essa situação. Ele, ao gerir essa questão, ele leva em consideração o seu interesse político, não no caso específico do diretor de uma escola aqui ou acolá, mas no fato de cobrar resultados. Porque não se pode dizer que o professor público do estado, do município, receba muito menos salário do que um professor da escola privada. Muito pelo contrário, viu? Muito pelo contrário. Ele ganha mais. O professor da escola pública ganha mais do que o professor da escola privada. E por que o professor da escola privada apresenta mais resultados do que o professor da escola pública? Eu acho que é um conjunto de elementos, né? Algumas das escolas privadas nossas do Ceará, que são as melhores do Brasil, né? Boa parte das nossas melhores escolas particulares de Fortaleza são escolas de referência e reputação nacional. Há um conjunto de lições importantes que a gente pode aprender com elas, né? A primeira é um modelo de gestão pedagógica e administrativa de excelência. O segundo, o conteúdo pedagógico, né? A geração, a produção de um conteúdo pedagógico também de alta qualidade.
né, o suporte pedagógico para além da sala de aula também efetivamente influente para o aluno. Então há um conjunto de lições que certamente podem ser aprendidas e devem ser aprendidas com o melhor dos exemplos de escolas particulares que têm conseguido serem referências aqui no estado do Ceará. Mas eu diria que a excelência na gestão administrativa e uma preocupação com a geração e aprimoramento e modernização do conteúdo pedagógico e das ferramentas de aprendizagem são a diferença ainda. Doutor Roberto, o senhor está neste momento, quer dizer, no momento, o mês de março, que é o mês da janela partidária, organizando as chapas dos partidos aliados ao seu candidato a prefeito, no caso o prefeito José Sarto, candidato à reeleição. Como o senhor descreve este momento? É de ebulição mesmo ou... Edson, é natural, a gente agora tem uma coisa nova nas eleições, é que não tem mais coligações. Então, de alguma maneira, né, os partidos precisam se organizar e já estabelecerem as suas chapas, o que acontecia na véspera das convenções, no caso em agosto, julho, agosto, está tendo que acontecer agora até o dia 6 de abril. Então, a eleição agora tem dois prazos importantes, o prazo de organização dos partidos e das chapas até o dia 6 de abril, e depois a organização da composição, que só é a majoritária, né, mas nem a proporcional, porque cada partido tem que fazer sua própria chapa. Então isso criou um prazo novo, antecipado na política, que é um prazo que gera mesmo ansiedade, que gera preocupação, que gera ebulição, porque na cabeça de muitos pré-candidatos, se eles estiverem num partido em que só tem 4, 5, 6 candidatos e optarem por esse partido, e o partido não filiar mais gente até o dia 6 de abril, eles não vão conseguir se eleger, ou o partido não vai conseguir fazer nenhum parlamentar eleito. Então, por essa razão é que há uma preocupação do prefeito Sarto. Eu integro aí uma comissão, vai ter até uma reunião hoje para ajudar, para apoiar nessa comissão, os 9 partidos aliados que hoje compõem a base do prefeito Sarto, para que todos tenham as possibilidades de montarem suas chapas e todos eles possam efetivamente fazerem vereadores, né? Alguns são partidos maiores, que têm mais vereadores de mandato, candidatos com maior número de votos em potencial, e por isso devem fazer mais vereadores. Outros partidos optaram por uma estratégia diferente, que é filiar candidatos pela primeira vez, que ainda não sabem exatamente, né, porque não tem um histórico, quantos votos vão ter, e que estão trabalhando aí para elegerem 2 vereadores, cada um com sua meta, né? O mais importante é que todos os partidos sejam apoiados, e é essa a ideia desse grupo de trabalho, em alcançarem as suas metas e os seus planos. Claro, há muita ansiedade, há muita ebulição, às vezes os 2, 3 partidos da mesma base aliada estão atrás de um mesmo pré-candidato, e a tarefa é a gente poder conciliar e entender que essas eleições proporcionais, elas estão dentro de um contexto, que é de uma eleição majoritária, que está dentro de um contexto, que é o mais importante de todos, que é o projeto, né, a visão de futuro, presente e futuro para a cidade de Fortaleza. Então, dentro desses contextos, né, de eleições proporcionais que tem o seu elemento de pragmatismo, racionalidade, mas que fazem parte de uma eleição majoritária, que tem como preocupação maior o futuro da cidade de Fortaleza, que a gente está conversando com cada um dos partidos para poder fazer com que cada um desses 9 partidos tenha o direito de ter sua chapa organizada e fazerem vereadores de mandato. Doutor Roberto, eu já estou aqui com a mensagem do governador de majoração salarial dos servidores dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Eu digo já para todos os servidores, todos os nossos telespectadores, o teor ou parte do teor desta mensagem, mas posso antecipar que logo no primeiro parágrafo da mensagem, não é do projeto de lei, logo no primeiro parágrafo da mensagem, ela desagrada a todos os servidores do Estado. Doutor Roberto, tivemos aqui há poucos dias uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal, doutor Gardel Rolim, e ele disse que é possível que a aliança de apoio ao prefeito, de reeleição do prefeito Sarto,
indique ao menos 300 candidatos a vereador. Chega a esse número? O número que a gente levantou na última sexta-feira varia de 300 a 400. Vai depender, obviamente, dessas reuniões nossas e do esforço da gente poder montar chapas completas, né? Mas certamente nós teremos aí 300 candidatos, pelo menos, a vereador. São quantos partidos mesmo da aliança? 9. 9 partidos. Então, 9 partidos, cada um podendo apresentar 44, né? 43 titulares. Isso se for completo, né? Completo, 360, né? 170. Nem todos serão completos, Nem né? todos Porque serão completos. Faltam mulheres para completar as chapas. E candidatos também, alguns partidos também não têm a chapa completa. Esse é o esforço nosso hoje, é de poder garantir aí o estímulo. Tem partidos, como eu disse, que têm candidatos pela primeira vez, ninguém de mandato, pessoas que nunca foram testadas na urna. Então, às vezes, a gente pode estimular alguém que não está pensando em ser candidato ou que adiou o seu plano para o futuro, estimular essa pessoa, muitas vezes representante do movimento social, representante da juventude, do movimento de política de gênero, ou então de um setor específico da luta, da saúde, da educação, a serem candidatos pela primeira vez por esse partido. Então, a nossa ideia também agora é estimular novas candidaturas ou candidatos que estão ainda apreciando a possibilidade de serem ou não, para podermos montar as chapas completas em cada um dos partidos. O PDT, que é o nosso partido, tem a maior bancada hoje da Câmara, né? Ele, se fosse pela regra, porque mudou a regra agora da sobra dos votos, né? Tem um tal no consciente. Exatamente. E tem a regra da sobra. Se a regra da sobra atual, que vai valer para essa eleição, tivesse valido para a passada, o PDT teria feito 14 dos 46 vereadores. Então, a gente não tem razão para não acreditar, por quem está afiliado e por quem veio de filiação nova, que a gente não venha a repetir essa mesma performance. Então, a nossa meta é pelo menos repetir o que seria o que a gente fez em 2020, que seriam 14 vereadores do PDT. Mas também se preocupar, fazemos parte de uma aliança, se preocupar também com outros partidos, que são importantíssimos ao PDT, o PSDB, que tem um vice, que é o nosso amigo Elcio Batista, que é o presidente do partido, o Avante, o PRD, e aí o PMB, aí tem uma pancada de partidos, se eu esquecer um aqui, como se diz o outro, eu estou lascado. Então, mas são 9 partidos, todos igualmente importantes, e aí cada um, como eu disse, com sua meta. Teve partido que se organizou para fazer 1, teve partido que se organizou para fazer 2, e tem partido que está com meta de fazer 5, 6 vereadores. Então, a gente vai ter que agora ajudar cada um dos partidos na construção dessas suas metas internas. Bom, doutor Roberto, como nós dissemos aqui, que íamos atrás da mensagem e os nossos colegas aqui da redação se mostraram mais uma vez realmente diligentes, porque essa mensagem do governador chegou agora pela manhã, na manhã desta quarta-feira. Está aqui o protocolo do dia 20 de março de 2024. Ela é tão urgente que não constou nem do expediente da sessão ordinária de hoje. Chegou e foi imediatamente para o plenário, onde foi lida, o que significa dizer que ela já está tramitando na Assembleia Legislativa. O governador, quando encaminha um projeto para a Assembleia, ele antecede com uma mensagem. A mensagem é 9.188, de hoje, 20 de março de 2024. Ele diz: senhor presidente, submeto à consideração dessa augusta Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, observados os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso projeto de lei que promove a revisão geral da remuneração dos servidores públicos civis do Poder Executivo, das autarquias, fundações e dos militares estaduais, no percentual de 5,62%. Atenção, a partir de 1º de julho
julho. Nós estamos em março, a data base dos servidores é 1º de janeiro, a mensagem chegou hoje, 20 de março, e o aumento, se aprovado pela Assembleia, só vigorará a partir de 1º de julho de 2024. Portanto, quem sonhava em receber algum dinheiro a mais a partir de janeiro, esqueça, só vai ter essa majoração a partir de 1º de julho de 2024. A mensagem não trata dos servidores dos outros poderes, porque são os outros poderes que encaminharão à Assembleia os seus projetos com o mesmo índice e vigência salarial do aumento proposto pelo governador. Então, doutor Roberto, 1º de julho de 2024. Então, Edson, só para explicar à população, se são 12 meses e o índice é de 5,6 valendo para 6, a rigor o aumento para 12 meses é de 2,8. Então, o Estado está dando parecendo que é um aumento acima da inflação, mas o Estado, a rigor, está fazendo ao longo dos 12 meses, ao longo desse ano, nem a reposição inflacionária está sendo dada. A rigor, dividindo 5,6 por 12 meses, né? Pela metade, vai ser em torno de 2,8, como tem um sobre o outro, em torno de 3% aí de aumento. Então, a rigor, o aumento do Estado, como sinalizado a sua preocupação no prazo de abril, talvez por isso o governo tenha enviado para essa aprovação, e a preocupação que também foi sinalizada por nós, de que o governo estava numa situação financeira complicada e, além disso, gastando demais com terceirização e cargo comissionado e comprometendo o servidor de carreira, está se comprovando, porque efetivamente não é isso que os sindicatos e que o conjunto dos servidores públicos estaduais esperava do governo estadual. Bom, e ainda tem um detalhe, o governo não apresentou as tabelas, porque no projeto de lei ele deveria apresentar as tabelas remuneratórias. Ele não fez e está pedindo aqui à Assembleia autorização para fazer essas tabelas por decreto. Isso é uma novidade da administração estadual, que, aliás, tem sido muito fraca nessa relação com o Poder Legislativo. Mensagens chegam ao Legislativo de modo incompleta, falhas, que o governo, um mês depois, precisa mandar um novo projeto para revogar a lei que ele propôs à Assembleia, a Assembleia imediatamente aprovou. Então, o pessoal que trabalha com o processo legislativo lá no Executivo ainda vai precisar aprender muito. O governo não encaminhou as tabelas vencimentais. Edson, eu só queria saber se no final termina a minha provocação sabendo se serão 2 pesos, 2 medidas. É importante saber se os parlamentares do PT e do PSOL, que na Câmara de Vereadores cobraram, né, da Prefeitura, né, o retroativo a janeiro da reposição inflacionária, farão o mesmo com o governo do Estado. Porque é uma luta que interessa, pelo menos em tese, a do servidor. Não sei se você sabe, Edson, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, hoje falando em salário, conseguiu construir uma carreira de professor que paga, em média, R$2.000 a mais do que o governo do Estado paga ao professor de carreira. Então, o professor do município de Fortaleza, diga-se de passagem, tem uma carreira mais valorizada, mesmo sendo um ente federativo, com menos autonomia financeira que o governo do Estado, do que o próprio governo do Estado. Então, a rigor, além de ter já garantido e estar pagando o piso, o professor recebe em Fortaleza uma média de R$2.000 a mais do que o professor do governo do Estado. Então, haveria inclusive uma dívida maior do governo em relação, especificamente no caso dos professores, maior ainda em virtude dessa discrepância entre o que recebe o da Prefeitura e o que recebe do governo. Doutor Roberto, por que a maioria dos executivos, prefeito, governador, o próprio presidente da República, não gosta de ser sincero, não quer
falar claramente para a sociedade o que é que está acontecendo intramuros na administração, porque seria mais fácil para o governador, no caso aqui, dizer para a sociedade, olha, a situação financeira do Estado não é boa e o Estado não tem condições de dar uma remuneração aos servidores públicos. Tal, sequer tem condições de compensar a perda que o servidor teve durante o ano em razão da inflação. O governo não tem coragem de dizer isso. Ele não está dizendo nenhuma inverdade, anunciando o aumento a partir de julho. É isso né? aí, é isso Mas será que ele está também querendo mudar a data base? A partir do governo Elmano, do segundo ano do governo Elmano, a data base dos servidores do Estado não é mais 1º de janeiro, vai ser 1º de julho. Quando falta clareza, aí dá margem a muitas especulações. E quando tem as especulações, o governo não gosta. Tá certo, tem razão de não gostar, mas ele motiva essas especulações. Se fosse sincero, seria muito melhor para ele e para a sociedade. Porque o governante gosta de esconder as coisas. Edson, eu vou dar até um exemplo. Estou perguntando ao senhor que foi prefeito. Eu vou dar um exemplo meu, objetivo. Teve anos que eu não consegui dar a inflação com a data base de janeiro, que eu tive que fazer uma divisão em 3 vezes. Por quê? Porque o Brasil estava numa recessão. O Brasil estava sem crescimento econômico, a União não tinha dado aumento, boa parte dos municípios não deram aumento e a situação fiscal de todos os municípios e estados era muito ruim. O que é que eu fazia? Na mesa permanente, na reunião com os sindicatos, eu abria os números da prefeitura. Está aqui, os nossos limites hoje de verba para custeio, de verba para pessoal, está aqui a situação financeira do Estado. O máximo que a gente pode ir, e talvez por isso eu nunca tenha enfrentado uma greve. Em 8 anos, eu tive uma greve de poucos dias de professor, enquanto a gente fazia a negociação. Então, não enfrentei 8 anos uma greve porque tive a clareza de fazer o demonstrativo da situação financeira da prefeitura, nos momentos em especial que não eram de crise da prefeitura, bom que se diga, era uma crise financeira nacional de todos os governos, tanto que a prefeitura muitas vezes deu aumento quando o governo não dava aumento no Estado, ou quando muitas outras capitais não deram, mas muitas vezes não deu a reposição da inflação. E a gente, quando há clareza, quando abre-se os números e as planilhas, né, os sindicatos, o conjunto dos servidores entendem a situação financeira e cooperam, né, e na construção. Mas quando não há, como você diz, transparência e essa poeira está sendo guardada debaixo do tapete, é claro, a gente falou aqui de índice de liquidez, de investimento público, de déficit orçamentário, a gente falou aqui de vários indicadores que estão mal e essa só é uma comprovação de que a situação financeira, não há clareza do governo de poder abrir os números do governo e demonstrar que o Estado vai e vive uma situação financeira de deterioração. Bom, os professores efetivos do governo do Estado não terão direito a essa majoração de 5,62%. Os servidores fizeram na semana passada uma assembleia e declararam estar em estado de greve. O governo daria um aumento salarial e resolvia o problema pendente que tem ainda de recursos do Fundeb, gratificações, promoções. Eles, se não fizesse isso, eles iam parar a escola pública estadual. Por que eu digo que os professores efetivos não terão direito a esse aumento de 5,62% que propõe o governador Elmano de Freitas? Porque no artigo 3º do projeto de lei, o governo diz: o índice da revisão geral de que trata esta lei aplica-se aos professores contratados de acordo com a Lei Complementar número 14, de 15 de setembro de 1999, e Lei Complementar 105,
de 26 de dezembro de 2011, bem como aos professores graduados, detentores de diploma de nível superior, contratados por tempo determinado, nos termos da Lei Complementar número 22, de 24 de julho de 2000, cuja remuneração está regulamentada no caput do artigo 1º da Lei 14.954, de 17 de junho de 2011. Aqui está excluído, né, os professores efetivos da administração estadual. Eu imagino que ele deva ter uma lei específica que está em negociação para... Os professores têm um piso nacional, né? Que desta feita, Edson, em todos os anos em que eu fui prefeito, o reajuste, e com o Sarto já, o reajuste do piso foi sempre maior do que a inflação. E nesse ano, o reajuste do piso é um pouco abaixo do valor da reposição inflacionária. Então, como isso deve estar em negociação, deve ter uma lei, imagino, específica aí para os professores. Mas falando em professor, Edson, eu falei dos salários de Fortaleza e do governo do estado, mas há um dado que nos assusta nesse processo de precarização que o estado está vivendo. A gente falou em gestão da educação, em avaliação dos avanços inegáveis que os municípios cearenses vivenciaram ao longo desse tempo, mas eu fiquei apavorado com um dado que eu não sabia. Fui saber semana retrasada. 60% da força de trabalho dos professores do governo do estado do Ceará é de terceirizados. Então a gente só tem hoje, em média, 40% dos professores de carreira. Haverá um chamamento de concurso que vai mudar um pouco essa regra, mas o governo terminou ano passado com essa média de 60% dos professores não sendo professores concursados com carreiras valorizadas. Então, isso diz muito, né, sobre a capacidade financeira do Estado e diz muito também sobre os efetivos compromissos ou capacidade de honrar compromisso. Se você não tem os professores de carreira, a terceirização ela é um instrumento de emergência, de contrato para carreiras e situações específicas ou para situações de ampliação rápida que está sendo feito, que não é o caso. Então é mais uma preocupação para uma política de pessoal, como eu disse, que tem valorizado muito mais a cooptação de aliados do que mesmo o servidor de carreira e o mérito, né, e o resultado para a população. Bom, doutor Roberto, eu vou voltar a falar sobre o assunto da educação no próximo programa nosso, aqui com uma professora da Universidade Federal do Ceará, para discutirmos mais pormenorizadamente essas questões da educação, por que os políticos não colocam os filhos dele na escola pública. Nós vamos fazer uma campanha, durante essa campanha eleitoral, pedindo que o eleitor cobre do seu futuro vereador que coloque o filho dele na escola pública. Eu entendo que só assim a escola pública melhorará. Doutor Roberto, muito obrigado por a nossa entrevista, por essa sua entrevista aqui no nosso programa, e quero dizer que a TV da Transparência continua aberta. A ideia dela é debater as questões locais, estaduais, nacional, fazer com que nós tenhamos uma sociedade que saiba cobrar os seus direitos e cumprir bem os seus deveres. Muito obrigado, doutor Roberto. Muito obrigado, Edson. Um grande prazer e parabéns pela iniciativa mais uma vez. Obrigado. Valeu.